Olá, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa postagem número 7. Hoje nós vamos conversar sobre dicas de leitura. Eu trouxe para vocês o livro Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. O percurso da postagem falando sobre o livro, capítulos do livro, quais lições que a gente consegue tirar com o livro Caçador de Pipas, trouxe algumas sugestões de livros do Khaled Hosseini para vocês conhecerem e assim por diante. Sobre o livro. A obra O Caçador de Pipas, livro escrito pelo Khaled Hosseini, vai se passar em meio à história de amizade entre dois meninos da mesma idade e eles vivem uma vida muito diferente no Afeganistão, durante a década de 1970. Um dos meninos, Amir, ele é bem nascido e rico, mas Amir ele tem a preocupação de sempre buscar pela aprovação de seu pai. Já Hassan, que não sabe ler nem escrever, ele é conhecido pela sua coragem e bondade. Os dois meninos gostam muito de histórias antigas, de grandes guerreiros, filmes de cowboy e também de pipas, e assim por diante. Capítulos do livro. Capítulo 1, dezembro de 2001. Eu me tornei o que sou hoje aos 12 anos, em um dia nublado e gélido do inverno de 1975. Lembro do momento exato em que isso aconteceu, quando estava agachado por detrás de uma parede de barro parcialmente desmoronada, espiando o beco que ficava perto do riacho congelado. Foi há muito tempo, mas descobri que não é verdade o que dizem a respeito do passado. Essa história de que podemos enterrá-lo, porque, de um jeito ou de outro, ele sempre consegue escapar. Olhando para trás agora, percebo que um dia no verão passado, meu amigo Hankan me ligou do Paquistão, pediu que eu fosse vê-lo parado ali na cozinha com o fone no ouvido. Sabia muito bem de que não era só Hakim Khan que estava do outro lado daquela linha. Era mês passado, era mês passado de pecados não espiados. Depois que desliguei, fui passear pelo lago Espreguiés na orla norte do parque de Golden Gate. O sol do início da tarde cintilava na água, onde navegavam dezenas de barquinhos em miniatura, impulsionados por um ventinho ligeiro. Olhei então em cima e vi um par de pipas vermelhas planando no ar, com rabiolas compridas, azuis e dançavam lá no alto, bem acima das árvores da ponta oeste do parque, sobre os moinhos, voando lado a lado, como um par de olhos, fitando São Francisco, a cidade que agora chamava de lar. E de repente, a voz de Hassan sussurrou nos meus ouvidos: Por que você faria isso 1000 vezes, Hassan? O menino de lábio leporino, que corria atrás de pipas como ninguém. O capítulo 2. Quando éramos crianças, Hassan e eu trepávamos nos chopos da entrada da casa de meu pai. Ficávamos chateando os vizinhos usando um caco de espelho para mandar reflexos do sol para suas casas. Sentávamos em um defronte, onde os galhos mais altos com os pés descalços pendurados no ar e os bolsos das calças cheios de amora e nozes secas. Ficávamos nos alternando, com o espelho enquanto comíamos amoras, jogando os frutos, um outro um entre o outro e entre risinhos e gargalhadas. Ainda posso ver Hassan, encaraptado naquela árvore, com o reflexo do sol faiscando entre as folhas no seu rosto, quase que perfeitamente redondo. O rosto de uma boneca chinesa talhando em madeira de lei. O nariz grande e chato, e os olhos puxados e oblíquos, como folhas de bambu. Uns olhos que, dependendo da luz, pareciam dourados, verdes e até a cor de safira. Ainda posso ver as suas orelhas miúdas, dobradas, feito conchas, e a protuberância do queixo. Um apêndice de carne que parecia ter sido acrescentado como uma simples lembrança de última hora, e o lábio fendido bem naquela linha do meio, em um, em um ponto em que a ferramenta escorregou. O que quem já sabe foi apenas porque o artesão das bonecas chinesas já estava cansado e se descuidou. Capítulo 3. Consta que certa vez no Paquistão, meu pai enfrentou um urso negro com as próprias mãos. Se essa história dissesse a respeito de qualquer outra pessoa, teria sido taxada de láfia, pois os afegãos têm uma certa
tem uma certa tendência ao exagero. Lamentavelmente, este quase é um mal nacional, se alguém se vangloriar de ter um filho médico, e possível que o rapaz tenha sido aprovado em um exame de biologia no segundo grau. Mas ninguém jamais duvidaria da veracidade de uma história que referisse a Baba. E se duvidassem bem, Baba tinha efetivamente aquelas 3 cicatrizes paralelas que traçavam uma trilha dentada nas suas costas. Muitas vezes fiquei imaginando aquela luta quando cheguei. Cheguei mesmo a sonhar com ela. E nesses sonhos nunca fui capaz de distinguir quem era quem entre meu pai e o urso. Capítulo 4. Em 1933, ano em que Baba nasceu, Zanir Shah iniciou seu reinado, de 40 anos no Afeganistão. 2 irmãos rapazes de uma família conhecida e abastada de Cabul se meteram a dirigir o Ford Roadster de seus pais. Os dois tinham sentido de haxixe e estavam mast de muito vinho francês. Acabaram atropelando e matando um casal de Hazaras na estrada de Pagman. A polícia trouxe os jovens com um jeitão contrito e o órfão de 5 anos, parente de meu avô, que era um juiz muitíssimo conceituado, um homem de reputação impecável depois de ouvir o relato dos irmãos e o pedido de clemência de seu pai. Meu avô determinou que os 2 rapazes fossem imediatamente para Kadalar e se alistassem no exército por um ano. Isso apesar da sua família ter conseguido, sabe-se lá, como obter que eles fossem dispensados do serviço militar. O pai dos jovens tentou discutir, mas não com tanta veemência. E afinal, todos acabaram concordando com a punição, que talvez fosse severa, mas era muito justa quanto ao órfão. Meu avô decidiu adotá-lo e levá-lo para sua própria casa. Mandou que os outros empregados tomassem conta dele, mas que fossem gentis. Esse menino era Ali. Que a gente consegue tirar com o livro Caçador de Pipas. A amizade faz com que a gente cresça, e é onde a gente tem alguém para dividir os nossos momentos, seja de alegria, tristeza. Amigo é alguém que te fala a verdade e quer o seu bem, se importa com você. Os meninos Amir e Hassan, eles viviam uma vida completamente diferente. Amir é rico e bem nascido, e ele sentia a necessidade de ter a aprovação de seu pai. Já Hassan não sabe ler e escrever, e ele é admirado por todos pela sua coragem e bondade. Amir e Hassan se tornaram amigos por terem coisas em comum, como eles gostam de histórias antigas e de guerreiros e de pipas. Eu trouxe para vocês algumas sugestões de livros do Khaled Hosseini, como o primeiro livro, Caçador de Pipas, que é o livro que nós estamos conversando na nossa dica de leitura, O Silêncio das Montanhas, A Cidade do Sol, A Memória do Mar e assim por diante. As próximas dicas de leitura. E assim ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for qualquer dúvida com relação à postagem, eu estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.